Então eu vou passar aqui sobre, né, os slides que a gente viu durante as aulas e qualquer dúvida vocês podem interromper aí para me perguntar, beleza? Vamos lá. Opa, peraí que eu comecei o slide errado. Aqui é o foi da última aula. Hoje a internet não vai funcionar. Então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela já, né, do pinguim? Alô? Sim. Beleza. Então aqui foi o exemplo que eu dei, né, nas primeiras aulas para representar o que a gente chama de entinema, que é quando a gente utiliza argumentos lógicos para tentar validar alguma coisa que não faz sentido, né? Então eu faço uma associação, né, do pinguim por ser preto e branco, alguns pinguins, e por existirem filmes em preto e branco, né? E daí eu tento associar eles dizendo que pinguins são filmes antigos, né? Essas duas premissas, elas são verdadeiras, né? Mas o que eu tento provar não faz sentido. Então isso é o que a gente chama de entinema, né? São premissas ocultas de um argumento, dentro de um argumento lógico, né? E ele sempre tem uma intenção, que é o que a gente quer provar. No exemplo foi, a gente quer provar que pinguins são filmes antigos. E a assunção, que é o que a gente utiliza para tentar provar essa intenção, que é afirmar que pinguins são preto e branco e existem filmes preto e branco, né? O oposto do entinema é o silogismo, né, que já são estruturas compostas por argumentos e por uma conclusão que se encaixam, né, que fazem sentido de uma maneira que a gente não consegue refutar, né? Esses termos, esses conceitos, eles foram definidos por Aristóteles, né, na Grécia Antiga. E o exemplo mais clássico disso é esse daqui, né? Eu digo que todo... Professor, coloca para gravar, por favor. Já coloquei aqui. Eu só confirmar. Não, tá gravando já. Beleza? Foi porque eu botei por outro programa aqui. Esse silogismo, né? Aqui a gente afirma todos os homens, todos os seres humanos são mortais, né? A gente sabe disso, é uma característica da natureza. E Sócrates foi um homem, foi um ser humano, uma pessoa. Logo, se todos os seres humanos são mortais e Sócrates é um homem, eu posso afirmar que Sócrates é mortal. Eu não consigo refutar isso de nenhuma maneira, né? Um silogismo, ele é sempre composto por duas premissas, pelo menos, e uma conclusão, né? As premissas, elas também têm algumas características. A gente tem uma premissa maior, uma premissa menor, né? E a gente tem a conclusão. A premissa maior é o fato que a gente tenta associar com a nossa conclusão. A premissa menor é o que a gente associa com o objeto que a gente quer associar, que a gente quer ligar a essa premissa maior, né? Então eu digo que mamíferos têm sangue vermelho. O leão é um mamífero, né? Então eu ligo esses dois caras. Logo, dadas essas características, eu posso afirmar que um leão tem sangue vermelho, né? Se eu digo, por exemplo, os mamíferos têm sangue vermelho, um pombo é um pássaro. Logo, o pássaro tem sangue vermelho. Apesar de a gente saber que isso é verdade, se eu tivesse essa proposição aqui em vez da do leão, eu não poderia afirmar que esse silogismo é válido, porque eu disse que os mamíferos têm sangue vermelho, eu não disse que os pássaros têm sangue vermelho, né? Então seria um silogismo inválido, né, que teria um resultado falso, apesar de ele estar estruturalmente correto, né? Então, como eu disse, a gente tem sempre um silogismo é composto por proposições, e as proposições se dividem em premissas, no mínimo duas, e uma conclusão. Cada uma das premissas também ela tem uns componentes que são importantes. Ela tem um termo forte, que é esse cara daqui, que é o que a gente busca associar o nosso objeto.
né? Então eu tenho aqui sangue vermelho é o que eu quero afirmar, né? Que o meu objeto, que minha entidade que eu estou analisando tem essa característica. Essa entidade, esse objeto, ele é o chamado termo menor, que nesse caso é o leão. E o que eu uso para ligar as duas premissas é o que eu chamo de termo médio. Então eu tenho termo menor, é o que eu quero provar, né? É o objeto que eu quero associar com alguma característica, com algum evento, alguma coisa. É como eu ligo a premissa menor e a conclusão. Termo médio é o termo que eu uso para ligar a premissa maior e a premissa menor. E termo forte é o que eu utilizo para ligar, para associar a premissa maior e a conclusão. O silogismo ele é sempre composto dessa forma. O silogismo ele é composto por proposições, né? Proposições são afirmações. Elas precisam ter sentido completo, né? Então, a afirmação precisa ser suficiente para chegar à conclusão, a gente não pode derivar, né? Não pode ter dúvidas. Elas são construídas utilizando, né, esses termos forte, médio e menor, e elas só podem ter dois resultados possíveis, verdadeiros ou falsos, né? Por exemplo, Salvador é a capital da Bahia, né? É uma proposição que tem um contexto completo, a gente não precisa de outras informações para entender, para saber se isso é verdadeiro ou falso. Se eu coloco São Paulo é a capital da Bahia, o resultado é falso, né? A gente não precisa também de nenhuma informação extra para chegar a essa conclusão. Mesmo que a gente não saiba a informação a priori, né? Por exemplo, São Paulo fica a 1000 km de Salvador. Não sei, pode ser verdadeiro ou falso, mas existe uma métrica, existe uma distância calculada, né? Então, uma proposição sempre precisa ter essa estrutura. Uma pergunta, por exemplo, não é uma proposição. Então, se eu faço aqui, Salvador é a capital da Bahia, isso não é uma proposição, né? A proposição ela tem que ser sempre uma afirmação e ter um contexto completo. Ela pode ser apenas verdadeira ou falsa, né? E ela não pode ter dois valores ao mesmo tempo. Ela não pode ser verdadeira e falsa no mesmo momento, né? Aqui, as que eu marquei em verde são as proposições verdadeiras, né, que tem resultado verdadeiro, e as proposições que têm resultado falso, né? Então, uma proposição ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, né? E aí, para dar essa base de como a gente entender esse processo da lógica, a gente tem as leis do pensamento, que são essas quatro: a lei da não contradição, lei do terceiro excluído, lei da identidade, lei da razão suficiente. A lei da não contradição afirma que duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, né? Uma coisa ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo, né? Por exemplo, sei lá, Camaçari não pode ficar na Bahia e não ficar na Bahia ao mesmo tempo. Um carro não pode estar na Bahia e não estar na Bahia ao mesmo tempo. Então, afirmações contraditórias elas não podem ser verdadeiras. Então, o carro está na Bahia, né, andando numa estrada, é verdadeiro, e o carro não está na Bahia não pode ser verdadeiro. Ele necessariamente tem que ser falso, né? Uma coisa não pode estar e não estar, ser e não ser ao mesmo tempo, né? Pode ser que você esteja na estrada, em um determinado momento você está na Bahia. Quando você cruzar a fronteira, você não está na Bahia mais, né? Mas eu não posso estar e não estar na Bahia ao mesmo tempo, né? Foi definida por Aristóteles, né? E basicamente é o que eu falei: uma proposição ela não pode ser, uma proposição falsa não pode ser verdadeira ao mesmo tempo, no seu oposto, né? Uma proposição verdadeira não pode ser falsa. Por exemplo, a bola é redonda e a bola não é redonda não pode ser uma verdade ao mesmo tempo, né? Eu posso ter uma bola redonda e ser verdade, e eu posso não ter uma bola redonda. Isso não pode ser verdade ao mesmo tempo, né? Pode ser que em um momento eu tenha uma bola, isso seja verdade, e em outro momento eu não tenha uma bola. Não ter uma bola, né, é uma verdade. O que eu não posso ter uma bola redonda e não ter uma bola redonda no mesmo momento, no mesmo instante do tempo, né? Eu não posso ter uma proposição falsa e verdadeira no mesmo momento. Ela pode ser falsa em um momento e verdadeira em outro momento, mas ela não pode ser ao mesmo tempo, né? Aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, o gato é um felino e o gato não é um felino, ou o gato é um felino ou ele não é um felino, né? Nesse caso aqui ele nem pode mudar, né, por uma característica dele, mas isso não pode ser verdade e verdade ao mesmo tempo, né?
A lei do terceiro excluído, ela diz que qualquer proposição ela só pode ser verdadeira ou a sua negação ser verdadeira, né? Basicamente, uma proposição só pode ser falsa ou verdadeira. Ela não pode ter um terceiro estado, uma terceira condição, né? Se eu tenho duas proposições que são contraditórias, uma é falsa, tem que ser falsa, e a outra tem que ser verdadeira, né? Nunca pode haver algo entre esses dois resultados, né? Por exemplo, ou Sócrates é mortal ou ele não é mortal. Não existe um estado intermediário aqui entre ser mortal e não ser mortal, né? Então é isso que diz a lei do terceiro excluído. Percebam o uso do ou, por exemplo, né? Isso é bem característico da lei do terceiro excluído, enquanto na lei da não contradição, geralmente o conectivo é o e, né? Então, o terceiro excluído é isso. Eu não posso ter mais de uma condição, né? Mais de duas condições, desculpa. Ou ele é mortal, ou ele não é mortal, né? A lei da identidade diz que se x e y, né, se dois objetos, se dois eventos têm as mesmas propriedades, eles são idênticos, são iguais, né? Se duas coisas têm as mesmas características físicas ou não físicas, né, elas são a mesma coisa, basicamente. Mesmo que ela seja descrita de maneiras diferentes, se as características são as mesmas, exatamente as mesmas, elas se tratam do mesmo objeto. Então, uma bola vermelha é uma bola vermelha. Se eu tenho uma bola vermelha e tenho outra bola vermelha exatamente do mesmo tamanho, da mesma tom de cor, com as mesmas características, se trata da mesma bola, né? E aí aqui tem um exemplo de como às vezes não é tão clara essa... Aqui são exemplos bem óbvios, né? Mas às vezes os eventos são descritos de maneiras diferentes, mas se tratam da mesma coisa, né? E por fim, a lei da razão suficiente afirma que qualquer coisa que acontece, qualquer evento, qualquer característica, né, ela tem uma explicação suficiente, ela tem uma relação necessária entre um objeto e a sua relação com outros objetos, com outros eventos ou coisas do tipo. Então tudo que acontece tem uma explicação, tem uma razão, né? Nenhum fato pode ser verdadeiro ou existente, nenhuma enunciação, nenhum enunciado pode ser verdadeiro se que haja uma razão definida. Então se eu afirmo que uma bola é vermelha, existe uma razão, né? Existe ali uma explicação para que essa bola seja vermelha. Se for verdade, se eu tenho uma bola azul e eu afirmo a bola é vermelha, é falso, né? É uma proposição falsa, tem resultado falso. Para ela ser falsa ou para ela ser verdadeira, ela precisa ter uma origem, ter uma explicação, né? Tudo tem uma explicação, basicamente é isso que essa lei do pensamento afirma, né? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Só um minuto. Beleza. Vamos lá. Aqui a gente entra um pouquinho mais no detalhe sobre essa parte de proposições, né? Como a gente já viu, proposição é um enunciado que pode ser verdadeiro ou falso. Ele não pode ter outros valores, outros resultados, né? Por exemplo, Júpiter está a 100 km da Terra. É uma proposição falsa, porque Júpiter fica muito mais longe do que isso. Mas essa afirmação ela só pode ser verdadeira, ou Júpiter está a 5 km da Terra, ou falsa, ele está a outro valor longe da Terra, né? Por exemplo, todos vocês são estudantes de computação. É uma
proposição verdadeira. Ou, se não fossem todos, seria uma proposição falsa. E eu só posso ter esses dois valores possíveis, né? Como eu tinha falado antes, não é possível que Júpiter, por exemplo, talvez esteja a 5 km da Terra, né? Mesmo que a gente não saiba o valor exato, ele está a uma distância específica da Terra, né? Então, ele está a 5 km da Terra é falso. Ele está a 300 milhões de quilômetros da Terra, por exemplo, não sei se é esse valor, é verdadeiro. Existe uma métrica, existe um valor calculado, né? E então ela só pode ter, essa afirmação ela só pode ser verdadeira ou pode ser falsa, né? Isso se baseia, né, basicamente nas leis do pensamento, né, que são as que a gente acabou de ver aqui. E as proposições elas podem ser simples ou podem ser compostas, né? Uma proposição simples é quando eu só tenho uma afirmação, então, por exemplo, hoje está fazendo sol. Uma proposição composta é quando eu tenho duas proposições simples juntas na mesma sentença. Então, por exemplo, hoje é sábado e hoje está fazendo sol. E eu ligo essas duas proposições através de um conectivo, que nesse caso aqui é o meu conectivo E, né? Existem todos esses conectivos aqui que a gente pode usar. O E, o OU, se, então, se, somente se e o não. Aqui, por exemplo, eu tenho uma proposição composta. Somos pobres mortais e somos fanáticos torcedores da vida, ligadas pelo conectivo E, né? Aqui eu tenho um exemplo de conectivo se então. Se não nos alimentarmos, então morreremos, né? Nem sempre vai estar explícito exatamente nesse formato os conectivos, né? O se então, o próprio E também, e os outros, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma proposição composta que é uma condicional. Aqui um exemplo de uma proposição composta que utiliza o conectivo OU, né? Vamos ao cinema ou vamos ao teatro. Eu tenho duas proposições ligadas pelo conectivo OU, né? E aí aqueles conectivos que a gente viu, o E, o OU, o se então e etc., eles são classificados, né, em alguns termos aqui. Então, por exemplo, eles são conjunção, disjunção, condicional, bicondicional e negação, né? A conjunção é o meu conectivo E e ele é representado pelo circunflexo, né? Então, por exemplo, Maria foi ao cinema e Marta foi ao teatro. E eu quero transformar isso numa expressão lógica, né? Eu sei que o conectivo ele é representado por um circunflexo. Beleza. Agora eu vou colocar as duas proposições. Para que eu não precise escrever Maria foi ao cinema, conectivo, Marta ao teatro, eu seleciono uma letra de cada proposição para simbolizar, né, essa representação. E aí eu pego geralmente a palavra mais significativa, né? Então eu posso pegar aqui cinema, que tem o C, e teatro tem, né, para representar essas proposições. Então C representa a primeira proposição, T representa a segunda proposição, ligadas pelo conectivo. Então eu transformei essa proposição numa expressão, né, numa expressão lógica. E aí eu posso fazer isso para todos os conectivos, né? O conectivo OU, ele é representado por um V minúsculo, né? E aí eu tenho Maria foi ao cinema ou Maria foi ao teatro, né? Eu tenho meu conectivo OU, eu pego uma letra de cada proposição para representar ela na minha expressão. Então eu peguei C de cinema, T de teatro. Então eu tenho aqui a minha expressão, né, que traduz essa proposição aqui. A condicional, ela sempre tem esse formato, né? Se minha primeira proposição, então minha segunda proposição. E ela é ligada pelo conectivo, né? O símbolo que representa o conectivo do se então é a seta para a direita, né? Então eu tenho aqui, se Alberto é poliglota, então ele fala várias línguas. Então eu sei que meu conectivo de um se então, meu condicional, é a seta. Eu vou pegar uma letra de cada proposição para representar elas, né? Então eu boto aqui, por exemplo, P e L. P e L é a expressão que representa essa proposição aqui de cima, essa proposição composta, né? Mesma coisa aqui.
se Fernando é inteligente, eu sou um gênio, que tem uma condicional. E aí eu seleciono qualquer letra que eu quiser. Posso pegar, por exemplo, F de Fernando e E de eu. Poderia pegar inteligente, poderia pegar gênio, aí, né? E isso não é um padrão. Existem até algumas formas de você definir, né, a letra mais adequada, mas não está no escopo aqui da gente não. Né? A única coisa é o que? Você quer, em vez de FE, você quer usar A e B na prova. Você pode. Ou, sei lá, P e Q. Você pode. Você só precisa indicar lá, e aí você pode marcar na prova mesmo, o que é P e o que é Q. Então, P é minha primeira proposição, Q é minha segunda proposição. Porque senão eu não consigo saber a qual proposição cada uma das letras se refere. Né? Isso é importante. E aqui eu tenho outros exemplos de condicional. A bicondicional é o se somente se, né? É o outro conectivo. Ela é representada por uma seta para os dois lados. Né? E aí outra coisa importante, se eu digo que P se somente se Q, é igual a eu dizer que P setinha Q e Q setinha P. Então eu estou dizendo que P se somente se Q é igual a se P então Q e é igual a se Q então P. Né? Estou dizendo que esses dois caras são... Um condiciona a existência do outro. Né? Então eu ganharás o dinheiro se somente se completares o trabalho. Eu sei que eu tenho minha bicondicional, então eu boto minha seta para os dois lados. E aí eu pego uma letra de cada proposição. Quero pegar aqui, por exemplo, D de dinheiro e T de trabalho. Então, se D, então T. Quer dizer, D, se somente se, T. Então eu só vou ter o dinheiro se eu completar o trabalho. Se eu completar o trabalho, eu vou ganhar o dinheiro. Né? É a mesma coisa. Se eu traduzisse isso para uma condicional. Né? Então seria, por exemplo, se eu completar o trabalho, eu vou ganhar o dinheiro. Ou, né, que é a mesma coisa, que é igual a se eu ganhar o dinheiro, é porque eu completei o trabalho. Então, eu completei o trabalho. Né? Seria igual, né? Seria assim, se eu ganhar o dinheiro, então eu terei completado o trabalho. Se eu completar o trabalho, então eu vou ganhar o dinheiro. Né? Então eu tenho aqui uma relação de igualdade. E por fim, o símbolo da negação, que é quando a gente inverte o sentido de uma proposição. Ele pode ser representado por esse símbolo, que é uma espécie de L deitado, ou pelo tipo. Né? Esses dois tipos, essas duas formas são aceitas. Ele não liga duas proposições, então todos esses conectivos aqui, eles precisam sempre ter duas proposições. A única que não precisa é a negação. Né? Ela pode ser ligada a apenas uma proposição. Aqui eu tenho uma proposição simples. Luiz não recebeu o pagamento na data prevista. Né? Para representar isso, como é que eu faria? Por exemplo, isso aqui é a negação de Luiz recebeu o pagamento na data prevista. Então, por exemplo, eu pego aqui P de pagamento. Como ele é uma negação, eu coloco assim, ou motivo. Para dizer que é uma negação de uma proposição. Né? A proposição original seria Luiz recebeu o pagamento na data prevista. A negação dela é Luiz não recebeu o pagamento na data prevista. Né? Mesma coisa aqui, Alfredo não gosta de trabalhar. Eu tenho meu T, que é trabalhar, que é a minha proposição original. Seria Alfredo gosta de trabalhar. Mas aí eu quero negar ela, eu boto esses símbolos na frente, para negar esse cara. Esse é o processo da negação. Aqui tem mais alguns exemplos. Então isso que a gente vem fazendo aqui, de transformar a nossa proposição em fórmula, é o que a gente chama de processo de formalização. Né? A gente sempre vai ter algumas letras proposicionais, que a gente chama, símbolos lógicos e símbolos de pontuação. As letras proposicionais são as letras que representam cada uma das proposições, que podem ser letras relativas a uma das palavras da proposição ou alguma outra letra que você escolher. O importante, como eu falei, é só indicar que essa letra, se ela não estiver na proposição, ela se refere à proposição X, e essa é a proposição Y.
sempre precisa ter conectivos, né? E ela pode ser agrupada com parênteses, né? Existe também uma precedência de conectivos. Então, o conectivo que eu vou sempre calcular primeiro, se eu não estiver agrupado ali por parênteses, é a negação. Depois vem conjunção e disjunção. Depois vem condicional e bicondicional. Né? Em resumo, formalizar, né, é um processo de traduzir para uma linguagem artificial esses componentes de uma proposição. Né? Aqui eu tenho outro exemplo. Se eu tomarmos café ou comermos algo, chegaremos atrasados à conferência. Mas se isso for um problema, é melhor despedirmos agora. Então eu selecionei uma letra de cada uma das proposições e depois eu fui traduzindo ela para a minha expressão. Então eu peguei T de tomarmos café. Eu tenho aqui minha primeira proposição. Se tomarmos café ou comermos algo. Então eu peguei a minha primeira proposição, peguei as letras e liguei elas pelo conectivo OU. Depois eu tenho chegaremos atrasados à conferência. Então eu tenho aqui um se então. Se tomarmos café ou comermos algo, vamos chegar atrasados à conferência. Se tomarmos café ou comermos algo, então chegaremos atrasados à conferência. Então eu tenho aqui minha condicional. Mas se isso for um problema, então aqui eu tenho outro conectivo. E aqui eu tenho minha outra proposição, minhas outras proposições. Representado mais aqui eu represento pelo símbolo do E, ele é um sinônimo do E. Se isso for um problema, então é melhor despedirmos agora. Eu tenho outra condicional e por fim eu ligo as duas pontas aqui pelo meu conectivo aqui. Além disso, a gente tem um conceito de WFF, que é uma Well-Formed Fórmula, ou fórmula bem formada, que é como a gente define se uma proposição, depois da gente traduzir ela, está correta ou não. Ela precisa ter essas características. Uma letra isolada, proposicional isolada, ela é uma WFF, ela é uma fórmula bem formada. Então, por exemplo, apenas A, representando uma proposição, ela é uma fórmula bem formada. Se isso é uma fórmula bem formada, então a negação dela também é. Então, supondo que eu estou afirmando aqui que hoje é quarta-feira, e aí eu selecionei a letra A para representar essa proposição. A negação dela também é uma proposição válida, então hoje não é quarta-feira. E aí eu tenho outra, por exemplo, se P e Q. Então aqui eu tenho A, hoje é quarta-feira, e B, já é noite. Hoje é noite. Então, se isso aqui é válido, se A e B é válido, então P e Q, P ou Q, se P então Q, P se somente se Q também são válidos. Então, hoje é quarta-feira e está noite, é verdadeiro. Hoje é quarta-feira ou hoje, ou já é noite, também é verdadeiro. Se hoje é quarta-feira, então já é noite, também é válido. Hoje é quarta-feira, se somente se for noite, também é válido. Perceba que a estrutura lógica não faz tanto sentido pra gente, Então seria, por exemplo, se hoje é quarta-feira, então é noite, é uma proposição falsa, mas estruturalmente ela é uma WFF, uma fórmula bem formada. Como a gente tem aquelas... deixa eu voltar aqui. A precedência entre os conectivos, é importante que a gente observe quando a gente for calcular. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu calcularia primeiro Q e R, porque isso daqui tem uma precedência maior que a condicional. Então, se você quer, na verdade, calcular P, se P, então Q, você precisa usar parênteses para agrupar esse cara. Se não tiver parênteses, eu calculo da forma que está. Esse cara aqui, por exemplo, ele não é uma WFF, porque eu coloquei parênteses, mas eu não fechei. Eu abri um parênteses aqui no A, mas eu não fechei aqui no final. Então ele não é uma fórmula bem formada. Isso daqui também não é uma fórmula bem formada, porque eu tenho dois conectivos entre as proposições. E eu só posso ter um. E agora vamos para o terceiro slide.
Aqui eu tenho o meu último slide, que é a parte de lógica sentencial formal. Lógica formal, como a gente chama, é um conjunto que a gente usa de métodos para determinar se um argumento é válido ou inválido. Né? À medida que a gente for avançando na disciplina, a gente vai conseguir afirmar se qualquer argumento ele é válido ou inválido baseado na lógica. Né? Ela também é conhecida como lógica simbólica. Ela tem apenas, né, como a gente já viu, é baseada na álgebra booleana, então é apenas dois valores possíveis, 0 e 1, né, falso, verdadeiro, e assim por diante. E como a gente já vem fazendo, a gente sempre substitui a proposição inteira por uma letra. Né? Por exemplo, aqui foi selecionado K, I de Kátia e P de peixe. Então, se eu digo que Kátia está alimentando seus peixes e eles estão sacudindo suas nadadeiras de forma frenética, eu teria, né, K e P para representar essa proposição. Então, K e P são representações da minha proposição. Né? São constantes lógicas para que a gente possa fazer esses nossos cálculos. Né? E a gente usa geralmente letras maiúsculas. Né? Variável lógica é o resultado da minha proposição. Então isso aqui pode ser falso ou pode ser verdadeiro. Isso daqui é o que a gente chama de variável lógica. Né? O resultado. Não? Então eu determino aqui um valor. Por exemplo, V ou F, verdadeiro ou falso, eu tenho meu resultado. Nesse caso é verdadeiro. Eu tenho, deixa eu ver, F e F, meu resultado é falso. Então aqui eu tenho minhas constantes, aqui eu tenho o meu operador, que são os conectivos, e aqui eu tenho o meu resultado, que é a variável lógica. A lógica sentencial, ela tem esses 6 operadores. A gente não está usando nesse momento a disjunção exclusiva, então a gente pode desconsiderar isso daqui. A gente só tem esses operadores: de negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. E aqui a gente tem a representação de cada um deles usando essa teoria dos conjuntos. Né? Aqui eu tenho P, por exemplo, e aqui eu tenho não P, que é tudo que não está contido em P é o oposto dele, né? É a negação dele. Então, se P é verdade, não P é falso. Se P é falso, não P é verdade. A conjunção, ela tem essa tabela aqui. Isso aqui é o que a gente chama de tabela verdade. Né? P e Q só é verdade se as duas proposições forem verdadeiras. Qualquer outro caso, elas são falsas. Aqui eu tenho uma representação, né, de conjuntos. Então, só quando eu tenho a interseção entre P e Q é que eu tenho a verdade. Qualquer outro caso que P é verdade e Q é falso, ou que elas são diferentes, elas não são interseção, né? São quando elas forem 1 em 1, essa interseção entre elas é que tem uma verdade. Minha disjunção, ela é verdadeira quando uma das proposições for verdadeira e é falsa apenas quando as duas são falsas. Né? E basicamente eu estou falando disso aqui. Quando as duas são falsas, quer dizer o quê? Se P é isso daqui, não P é o que está fora. Mesma coisa para Q. Isso aqui é Q, isso aqui é o que não está em Q. Então, só quando as duas forem falsas, é que ela é falsa, que o meu resultado é falso. Qualquer outro caso, que se uma for verdadeira ou se a outra for verdadeira, eu tenho uma verdade. Eu calculo ela utilizando essa tabela. Aqui eu tenho minha condicional. Está até riscado aqui da outra aula que eu fiz. Mas é o mesmo processo. Reparem que a condicional ela só é falsa quando a primeiro componente dela, a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Se a primeira for falsa e a segunda é verdadeira, eu ainda tenho uma verdade. Então, isso aqui é importante, que às vezes a gente se confunde. Se P é verdade e Q é falso, eu tenho uma falsidade. Qualquer outro caso, mesmo falso e falso no condicional, eu tenho como resultado uma verdade. E a bicondicional, ela é verdade quando os dois elementos, as duas proposições são iguais. Então, se eu tenho verdade e verdade, meu resultado é verdadeiro. Se eu tenho falso e falso, meu resultado é verdadeiro. Se eles são diferentes, se vê uma é verdadeira e a outra é falsa, ou uma é falsa e a outra é verdadeira, eu tenho
falsidade como resultado. Certo? Deixa eu apagar isso daqui para não atrapalhar. Mas valorar valorar uma proposição basicamente é calcular o seu valor, calcular o seu resultado, né? A proposição ela só pode ser verdadeira e falsa, né? Então se eu digo aqui que P é verdadeiro, Q é falso e R é verdadeiro, eu consigo calcular essa expressão aqui, né? Basicamente estou dizendo o quê? Traduzindo aqui eu vou ter isso, negação, então eu tenho aqui outra negação, Q é falso e R que é verdadeiro. Então aqui eu consigo calcular. Aqui, como eu estou dizendo, não vê, estou dizendo então o quê? Deixa eu traduzir novamente. Eu digo que, na verdade, eu tenho uma falsidade. Aqui, o contrário da negação da falsidade é uma verdade. E outra verdade. Então, verdade, verdade é verdade. Então eu vou ter F, V. Mas como isso tudo é negado, no fim, isso aqui dá verdade, né? Como no fim eu nego, então eu vou ter como resultado uma falsidade. Então é assim que eu calculo, valoro, né, uma expressão lógica. Mas aí existe o ponto, o fato de que eu posso não ter isso daqui, esses valores de falsidade e verdade inicialmente. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer a montagem de uma tabela verdade, né? A tabela verdade eu vou basicamente explorar todos os resultados possíveis de uma proposição, né? Então, se eu tenho P e Q, eu vou calcular todas as possibilidades das minhas expressões, né? Para montar a tabela verdade, ela é formada, né, uma estrutura formada por linhas, colunas e linhas. O número de linhas vai ser determinado por 2 elevado a n. N é o número de proposições. Então, se eu tenho duas proposições, eu vou ter 2 elevado a 2. Logo, eu vou ter 4 linhas. Se eu tenho, o número de colunas ele é determinado pela quantidade de proposições mais a quantidade, né, de cada operação lógica. Eu só conto a operação lógica uma vez. Então, se eu tiver duas conjunções, eu só vou contar uma vez. Então, supondo que, por exemplo, eu tenho P e Q, vou botar aqui, não P e Q. Eu tenho duas proposições, logo eu vou ter 4 linhas. Eu tenho duas proposições e eu tenho duas operações lógicas, né? Então eu vou ter 2 mais 2, 4. Então eu vou ter 4 linhas e 4 colunas. Se eu tivesse, por exemplo, não Q aqui, eu também só contaria a negação uma vez, né? Então, por exemplo, se eu tenho 3 proposições, eu vou ter 8 linhas. Esse exemplo aqui, né? E aí eu vou ter 3 proposições, P, Q e R, e a quantidade de operações lógicas, né? 1, 2, 3, 4, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 expressões lógicas, mais 3 proposições, 9. E aí aqui eu tenho um exemplo de montagem da tabela verdade. Eu vou pegar e montar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 linhas e minhas colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu vou colocando aqui todas as possibilidades da minha expressão, né, que é esse cara daqui. Então eu tenho cada proposição, P, Q e R. Depois eu tenho negação de P, negação de Q. Depois eu tenho a primeira parte, que é se P, então Q. Depois eu tenho não P ou R. Depois eu tenho esse pedaço daqui, que é essa expressão aqui. E aí eu vou botando todas as possibilidades. Então, P e Q. P pode ser P, Q e R pode ser os 3, 1. Pode ser P, Q e R 0. Pode ser 0, 1, 0. Pode ser 0, 1, 1. E aí eu vou montando minha tabela. Você pode usar 0 ou pode usar verdadeiro e falso. Então aqui eu posso ter verdadeiro, 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 falso e assim por diante. E aí eu vou calculando aqui as outras. Então, não P, e eu vou calcular com base nessa coluna aqui. Então eu tenho não P, o oposto disso é verdade, ou desculpa, é um F, falso, falso, falso.
aqui como P é F. Não, P é verdadeiro, 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 verdadeiro. E eu vou fazendo pra quê? Eu tenho, P também é verdade aqui, ó. Então eu tenho falso, falso. Q aqui é falso, então não Q, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdade, verdade. E aí agora eu vou calcular isso daqui, ó. P e não Q. P e não Q. Então V e F. Se P, então Q, na verdade. Se P, então Q. Então se V, então F é falso. Não é. Se V, então F, falso também. Se V, então V, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, né? Se F, então F é verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E aí eu vou fazer esse cálculo para todas as possibilidades. No fim eu vou chegar nesse resultado aqui, que são todas as combinações possíveis de resultado para essa expressão lógica. Beleza? Basicamente é isso, pessoal, em relação ao que a gente vai ver, né, que vai cair na prova. Esse conceito, essa ideia da tabela verdade, ele é uma coisa um pouco complexa, mas que a gente aprende fazendo, então é importante vocês treinem essa parte de criação de tabela verdade, etc. Né? E qualquer dúvida também eu estou à disposição aí, se vocês precisarem, certo? Só falar comigo aí pelo Class ou por alguma outra, ou pelo próprio grupo também, que a gente vai resolvendo. E aí no sábado a gente faz a prova.